Então, um dia, da janela de um carro, vi um cartaz na beira da estrada. A visão não pode ter durado muito, o suficiente para que eu lesse grandes, gigantescas, certas formas semelhantes às do meu livro, mas formas que eu nunca vira antes. E contudo, de repente eu sabia o que eram elas. Escutei-as em minha cabeça, elas se metamorfoseando, passando de linhas pretas e espaços brancos a uma realidade sólida, sonora, significante. Eu tinha feito tudo aquilo sozinho. Ninguém realizara a mágica para mim. Como conseguia transformar meras linhas em realidade viva, eu era todo-poderoso. Eu podia ler. Ao longo da história da humanidade, o homem usou ferramentas como a escultura, a gravura e a pintura rupestre para representar valores e práticas culturais. As sociedades cresceram, a economia se desenvolveu, as distâncias se encurtaram. Com isso, surgia também a necessidade de uma linguagem que documentasse o emaranhado de relações. Era preciso firmar acordos, lavrar escrituras de terras e fazer as leis. A palavra oral não era mais suficiente. O que começou como o privilégio de poucos, com objetivos meramente comerciais, acabou se tornando a principal ferramenta para compreender o mundo. Hoje, ler e escrever é fundamental ao exercício da cidadania. Nós estamos numa sociedade intensamente letrada. O que significa isso? Nós dependemos da escrita e muitas pessoas dominam a linguagem escrita, são alfabetizadas, mas não dominam todas as estratégias de letramento que a sociedade exige. A pessoa domina a escrita, ela sabe decodificar, ela sabe traduzir aquilo que está escrito em linguagem verbal, em oralidade, mas muitas vezes isso é insuficiente para ela exercer a cidadania. Então, a cidadania e o letramento são fenômenos intrinsecamente articulados. Quer dizer, a pessoa só pode exercer a cidadania plenamente se ela domina todas as práticas próprias do mundo letrado. A escrita é fundamental para que a pessoa se mantenha informada e possa exercer os seus direitos de cidadania, buscando os direitos junto às repartições públicas ou particulares, através de documentos, e esses documentos também são elaborados fundamentalmente com a escrita do nosso país, né? Muito mais que a assinatura do nome no documento e a leitura das manchetes de jornais, o letramento permite ao cidadão conduzir de maneira consciente a sua própria história. Você elabora um pensamento crítico, que você tem mais coisas para você argumentar, que sua visão de mundo alarga, né? Você vai ser um cidadão mais crítico dentro dessa sociedade que ele vive, e você vai cobrar isso também. Cidadania é isso, né? Cidadania é você fazer a sua parte e também cobrar a parte de cada um nesse jogo, né?
Eu acho que a leitura é o grande caminho para isso. Eu vou cantar uma história de uma venda que eu vi em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. O dono da venda chama Lidirico, tá? Eu falei, isso é apelido? Ele mostrou a identidade, o nome dele é Lidirico. Eu vi, constatei, registrei, tem documentado. E a venda dele tinha de tudo pendurado: crisipa, chupai de guilho, rabo de morcego, badulaco, parangolano, guido de cascavel. Aí eu falei, merece uma música, a venda do seu Lidirico. Ela na venda do seu Lidirico, ela na venda do seu Lidirico, tem de tudo e cada coisa que tem, eu explico. Tem de tudo e cada coisa que tem, eu explico. Aonde? Ela na venda do seu Lidirico. Nessa venda tem de tudo: paçoquinha, Hollywood, bomba de matar mosquito, tem peneira, furadeira, tem esteira, tem palito, comprimido, patonteira, bola, camisa e apito, e espelho pro caboclo se achar bonito. Pra fazer assim umas emboladas, fazer um calango ligeiro desse, você tem que aprender a saber o ABCD, FG, LH e assim por diante. Sem estudar, não tem jeito não. É a sabedoria popular. Eu vim arrumar o pneu da minha bicicleta. Aí, uma vez eu vim aqui e vi alguns livros. Aí eu fiquei confuso, né? Se aqui era borracharia ou se era biblioteca. Eu fiquei sabendo quando eu vi Túlio trazendo os livros pra cá. Aí eu lembro da primeira parte, que foi aquela ali. E depois começou a vir mais livros que ele começou a arrumar aqui. Eu ia fazer pesquisa lá na biblioteca municipal. Aí o Paulo me falou que aqui já tinha aberto uma biblioteca. Aí eu preferi vir aqui. Eu descobri que aqui tinha livros, fazer pesquisa, livros para eu ler e muito interessantes. Surgiu do meu interesse pelos livros e a vontade de fazer mais leitores aqui na minha comunidade. Eu vindo trabalhar com meu pai, como borracheiro, a gente já disponibilizava jornais. E eu via que o interesse da comunidade ia aumentando. Aí resolvi colocar alguns livros e a partir daí começou a Borracha Biblioteca. O Monteiro Lobato tem uma frase que eu gosto muito, que uma nação é feita de homens e livros. Ele disse isso porque o conhecimento está através dessa leitura, através da leitura de livros, revistas especializadas, jornais e por aí vai. Foi a partir de um curso pré-vestibular que eu fiz em Belo Horizonte, que aí mudou tudo. Mudou toda a minha visão de livros, que a partir de lá, com aquele grupo de pessoas vindo de várias partes do Brasil, era um curso pré-universitário alternativo, e a maioria das pessoas lá já tinham lido muito e foram me incentivando a ler mais, e mais, e mais, indicando alguns livros. E é a partir daí que eu comecei a me interessar mais pelos livros e ter esse gosto. Eu não consegui passar na Federal, mas em compensação eu arrumei minha companheira lá ainda. Eu sou o pai do Sartre, o meu filho de 3 anos. Eu precisava de um poema para mandar para minha atual companheira, Águida. Cheguei lá na biblioteca pública, por um acaso peguei e abri. Quando eu olho, dou de cara com o soneto de Abril. E para variar, ela é de Abril. Aí é mais ou menos assim: soneto de Abril. Agora que é abril e o mar se ausenta, secando-se em si mesmo como um pranto, vejo que o amor que te dedico aumenta, seguindo a trilha do meu próprio espanto. Em mim, o teu espírito apresenta todas as sugestões de um doce encanto, que minha fonte não se dessedenta, por não ser fonte d'água, mas de canto. Agora que é abril, e vão morrer as formosas canções dos outros meses, assim te quero, mesmo que te escondas. Amar-te uma só vez, todas as vezes em que sou carne e gesto, e fenecer, como uma voz chamada pelas ondas. Minha vida mudou totalmente por causa da Borracha Biblioteca. Porque quando nós saímos na imprensa pela primeira vez, a Faculdade de Sabará me ofereceu, sabendo do meu interesse de cursar letras, me ofereceu meia bolsa. Eu tenho consciência que esse trabalho é a longo prazo, mas eu já percebo que alguns leitores de gibis já passaram para romances, estão lendo mais romances, e a comunidade tem abraçado essa causa. A Paloma é a mais voraz aqui, leitora. A que eu acho bem melhor, que aqui você pode escolher livro que você quiser.
E do lado da escola a professora escolhe, dependendo da sua capacidade, ela escolhe para você ler. Mesmo se você quiser um livro grande para você ler, ela não deixa. E a mãe dela já reclama comigo, dizendo que até em pé ela fica encostada lá e lendo, e tudo que vê lê. E esse é o primeiro fruto da borracha biblioteca, que eu acredito que seja a Paloma. É uma ideia espontânea, é uma coisa que nasceu, digamos, aqui nessa comunidade e que se volta para essa comunidade totalmente, sem burocracia, não é? Então, isso tem incentivado principalmente as crianças e muitos adultos que antes não conheciam a leitura, não sabiam no prazer da leitura e a importância da gente, da valorização da leitura. Muitas pessoas de uns tempos para cá, digamos de 2 anos para cá, começaram a ver esse outro lado que a leitura nos proporciona. Então eu acho que é fundamental. Você é obrigado a ler um livro porque vai cair no vestibular. E não são leituras prazerosas. E eu acho que o hábito só se dá pelo prazer de ler. Não importa se seja crônicas, contos, romances, mas tem que te dar prazer. Pode ler já? Todo acontecimento da cidade, da casa do vizinho, meu avô escrevia nas paredes. Quem casou, morreu, fugiu, caiu, matou, traiu, comprou, juntou, chegou, partiu. A parede da casa do meu avô foi meu primeiro livro. E tudo ele ia escrevendo nas paredes. Ele tinha uma letra muito bonita. E foi com isso que eu aprendi a ler. Cada quarto, cada sala, cada cômodo, cada página, uma página. Ele subia em cadeira, trepava em escada, ajoelhava na mesa. Para cada notícia escolhia um canto. Conversa mais indecente ele escrevia bem no alto. A primeira palavra que eu li foi a palavra morfina. Minha mãe estava doente, ela teve um problema sério de câncer, e eu ia no ônibus buscar a morfina que chegava da capital para ela, por causa da dor. E eu me lembro que eu desembrulhei o papel e fiquei olhando aquela caixa, de repente eu li a palavra morfina, que me intrigou muito, porque tinha um altar-mor na cidade, na igreja, todo mundo falava do altar-mor, onde tinha um Cristo deitado, e meu pai fumava cigarro mistura fina naquele tempo. Então, quando eu li a palavra morfina, eu fiz uma relação entre a igreja com o cigarro do meu pai, com a dor da minha mãe. Então, aí eu ganhei uma surpresa muito grande. Eu tive muito medo de ter lido essa palavra, mas foi a primeira palavra que eu li. Inclusive, eu sei, por exemplo, muito bem, que quando eu escrevo "a casa é bonita", para uma criança, casa bonita é casa que tem pai e mãe. Para outra, casa bonita é casa que tem comida. Para outra, casa que é bonita é casa que tem colchão. Quer dizer, cada criança lê no meu texto o que falta a ela. Para mim, igual eu, por exemplo, eu só tenho a 4ª série primária, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Mas a leitura para mim é bom, é fundamental, né? A gente pode tirar muita coisa de bom, né? De proveito, né? Igual, por exemplo, eu penso ainda em fazer alguma coisa, estudar mais um pouco, né? Além. Às vezes eu procuro estudar lá em casa com os meus filhos, então eu fico estudando com eles lá, né? Para poder recuperar um pouco do tempo perdido, né? Porque a gente começou a trabalhar muito cedo, então não teve tempo de estudar, né? Costumava achar muitas coisas na rua, né? Ganhar, por exemplo, né? Aí a gente guardava dentro dos armários. Mas aí o nosso chefe foi e cedeu aquele lugar pra gente ali, né? E a gente acabou fazendo uma biblioteca, certo? E parece que deu certo, né? Porque a gente foi trazendo as coisas no decorrer do tempo e foi estocando ali. Tudo que está ali dentro a gente recuperou na rua, né? As pessoas jogam fora, eles pensam assim que não vai ter mais utilidade, né? Então a gente vai pegando e vai trazendo, né? E vai deixando aí, certo? Aí chega, por exemplo, aí alguém que interessa, né? Que acha alguma coisa interessante ali e tira alguma matéria que pode servir, né? É muita coisa, né? Todos esses homens se parecem muito. Todos pareciam tristes, amargurados, decepcionados. A vida que os forçara a sair dos caminhos normais, todos pareciam estar doentes. Todos eram um tanto tímidos e, por isso, cercavam-se de seus cômicos atributos de poder. A leitura é a base da cidadania. Você não consegue
obter respostas para suas ansiedades na sociedade dessa que nós estamos vivendo, né? Só através do rádio e da televisão. A leitura, eu acho que é mais importante, ela esmiçua mais os acontecimentos. Eu acho que através da leitura você se torna cidadão. A leitura ajuda na formação e na informação das pessoas. Eu acho que a pessoa que lê, ela abre os horizontes, ela conhece mais coisas, ela tem mais discernimento daquilo que acontece no mundo. É através da leitura que eu melhoro o meu nível de conhecimento, o meu nível de autoconhecimento e o meu nível crítico com relação a mim mesmo e às coisas que acontecem no Brasil e no mundo. A primeira palavra que eu li e que eu escrevi foi clímax. Na minha casa tinha uma geladeira clímax e eu com 3 anos minha mãe me punha no colo, eu passava o dedo nas letras e aprendi em braille primeiro, né, porque passava ali no volume, e aprendi clímax. A ideia de ser o prefeito. Um tiquinho para lá de onde Judas perdeu as botas. Um tantinho para cá de onde o vento faz a curva. É bem ali que fica Deus me livre. Assim, desse jeito, com ponto de exclamação, porque tudo é mesmo de se admirar naquele cafundó. Lá nasce dente em galinha. O dia de São Nunca é comemorado com festa de barraquinha e rojão. Bom, eu me alimento de livros, eu sou leitora voraz, contumaz, desde criança, sempre li bastante e procurei incutir isso também nos meus filhos. Na Ilha dos Brinquedos de Pano, se não me engano, foi este. É um livro que eu tenho assim, o cheirinho das páginas, a cor das ilustrações, isso tudo está gravado muito fundo. Robinson Crusoe, foi o primeiro livro que eu li na minha vida, faz uns 40 anos mais ou menos. Pedi a minha irmã para me ensinar como é que escreve papai. E ela fez aquele desenho bonitinho, papai. Foi a primeira palavra que eu li, na verdade. Ensinou papai. E aí eu comecei a aprender a escrever na areia, antes mesmo de ir para a escola. Cada uma dessas pessoas tem uma relação única com a leitura e a escrita. Todo livro que a pessoa lê é como se abrisse uma janela e visse uma nova paisagem, um novo horizonte, passa a ter novas ideias e, consequentemente, conhecimento. E não poderia ser diferente, já que cada pessoa tem suas próprias experiências, interesses e capacidades. Hoje, a escola entende que o letramento exige muito mais do que habilidade motora e capacidade de memorização, como queria a velha escola. Você já viu aqueles buraquinhos? Alguém teve curiosidade de cavar um buraquinho para ver o que achava? O que você achou? Tipo umas coisas, tipo café de caracol. Nesta nova escola, o professor é o mestre na capacidade de compreender e orientar o aluno. Ele entende que saber ler e escrever vai muito além da decodificação das palavras. Implica também a capacidade de perceber o mundo. Seu Joaquim é um dos moradores aqui perto da praça que participou do mutirão da Praça Maria Quitéria. Foi plantando, foi fazendo terra, limpando, tirando a sujeira. Então eu acho que quando num país como o Brasil, que toda ação tem que ser pedagógica, toda ação brasileira tem que ser pedagógica, é um pessoal que merece tudo isso, então eu vejo que quando você dá o livro para a criança, você dá a voz para ela.
E cidadão é aquele que possui voz. Comecei a juntar nas letras, né? Aí eu fui decorando na cabeça, sempre quando eu chegava em casa, eu começava treinando aquelas mesmas palavras, treinando. Até que eu, graças a Deus, eu já sei descobrir até o nome dos ônibus que eu pego, porque eu não sabia nem pegar o ônibus direito. Eu não sabia nem botar o nome, viu, pra você ver como era uma vergonha. Até emprego para mim, eu arrumava emprego e pregava o dedo na folha de papel. Hoje eu não aprego mais, graças a Deus. Não. Não sei, vamos dizer muita coisa não, mas já sei. Sei pegar ônibus, sei pegar carro para todo lugar, eu sei pegar. E sei escrever meu nome em qualquer lugar para não passar muita vergonha, né? Coisa mais que eu gostava de saber pai, mas não sabia escrever o nome dele, nem do meu pai nem da minha mãe. Hoje eu sei fazer, graças a Deus, e tenho muito orgulho. Eu tinha feito tudo aquilo sozinho. Ninguém realizara a mágica para mim. Como conseguia transformar meras linhas em realidade viva, eu era todo-poderoso. Eu podia ler.